Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Em Minas, um programa da TV Alterosa que é realizado em parceria com o Portal Uai e com o jornal Estado de Minas. Hoje nós temos a honra de receber a promotora de justiça Patrícia Abicoque. Ela é, desde 2014, a titular da Promotoria de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Essa sessão, essa promotoria que ela dirige aqui em Belo Horizonte. Muito obrigado, viu, por ter aceitado o nosso convite. Em Belo Horizonte e, obviamente, em Minas Gerais, né, em todas as comarcas do estado. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, viu? Olá, Beni, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Lembrando que esse programa ele tem 2 blocos aqui na TV Alterosa e um terceiro bloco que vai exclusivamente no nosso canal do YouTube do Portal Uai. A dica que eu sempre dou, quando estiver terminando ali o segundo bloco, você já acessa youtube.com/portaluai para continuar acompanhando esse programa que está começando agora. Lembrando que a íntegra da entrevista você também pode ler na edição de amanhã do jornal Estado de Minas. Doutora, nós estamos numa semana importante, emblemática, 18 anos da Lei Maria da Penha, né, que a lei foi sancionada. E eu vou fazer aquela tradicional pergunta dos repórteres, né? Há mais motivos para se comemorar ou para se lamentar? Para comemorar, Beni. A Lei Maria da Penha é um importante instrumento de defesa dos direitos humanos das mulheres. Antes dela, nós não tínhamos um instrumento jurídico para pensar na proteção da vida da mulher. A Lei Maria da Penha não é uma lei penal, ela é uma lei eminentemente protetiva. Ela estabelece que ela cria mecanismos para o enfrentamento à violência doméstica e familiar e estabelece vários eixos de proteção, prevenção, garantias de direitos. E o que a senhora diria a respeito do agressor? Então, eu quero perguntar assim, antes de existir a Lei Maria da Penha e depois, o comportamento do agressor, ele mudou? É uma pergunta desafiadora. Difícil, né? A gente acha que a Lei Maria da Penha, ela mudou o comportamento de toda a sociedade, não é isso? Primeiro, a gente precisa se conscientizar que enfrentar a violência doméstica não é só dever do poder público, ele é um dever de toda a sociedade. Nós não vamos vencer a violência somente com a punição do agressor. Ela é importante, sim, a responsabilização dos homens autores de violência é uma etapa imprescindível, mas a gente tem que pensar na conscientização de toda a nossa sociedade. Há 18 anos atrás, Beni, era naturalizada, muito mais naturalizada do que hoje a violência contra a mulher. A gente assistia televisão e aparecia violência e a gente não questionava. Não é isso? Era tratado como uma coisa normal. É normal. Eu, né, que já tenho certa idade, eu convivi enquanto criança com mulheres que sofriam violência e a gente entendia que nós não tínhamos nada com isso. O grande marco da Lei Maria da Penha é trazer esse tema para toda a sociedade refletir e a gente precisa pensar, a lei tem 18 anos, mas durante 6 anos a lei foi questionada. Não sei se você se lembra, vários juízes não aplicavam a Lei Maria da Penha. Eu lembro Lembra disso? Lembro. Que dizia que a lei era lei diabólica, que era uma lei que não protegia a família. Então, até 2012, quando o Supremo Tribunal Federal bateu pela constitucionalidade da lei, a gente começou a ver a sua aplicação no dia a dia. Mas como é que pode isso, né, doutora? Os próprios juízes dizendo isso? É uma interpretação dissociada da realidade. Então, a gente começa a pensar que, a partir de 2012, a lei foi se fortalecendo e, ao longo desses últimos anos, não é isso? A gente tem visto várias outras decisões, várias outras leis complementando o sistema de proteção de mulheres. Você vê que há algum tempo atrás, pouquíssimo tempo atrás, o Supremo disse que a tese da legítima defesa da honra não é aceitável. Há pouquíssimo tempo atrás, o Supremo disse que não é possível questionar o comportamento pretérito da mulher. Não é isso? A gente tem leis que impedem o questionamento e o desrespeito, a revitimização das mulheres ao longo das audiências. Você se lembra, quando a gente fala de estupro, por exemplo,
quando se questionava a roupa que a mulher vestia, após que ela estava de minissaia, o local onde ela tipo. o local aonde ela estava. Então, assim, se a gente pensar na importância da Lei Maria da Penha, foi ela que começou, a partir do que a própria Constituição diz, né, em 1988, a gente depois tem a Convenção Belém do Pará, a gente começa a ter um ordenamento jurídico modificando e trazendo a importância da igualdade no dia a dia. E ela é uma boa lei? Parece que a ONU a considera uma das melhores do mundo, não é isso? A Lei Maria da Penha foi considerada a terceira melhor lei do mundo no trato da violência doméstica e familiar, por partir de um olhar integral. Essa é a ideia. Então, a questão da violência doméstica é uma questão complexa. E a gente não resolve com apenas uma intervenção. Então, a gente pode pensar assim, a polícia é importante? É. O sistema de justiça, ele é importante? É também. Mas as mulheres precisam de apoio no eixo socioassistencial, as mulheres precisam de apoio no eixo da saúde. Então, a gente precisa pensar sempre em prevenção. São várias ações e vários eixos que precisam de um olhar qualificado. Eu suponho que nesses vários anos, há uma década aí já, né, à frente dessa promotoria, a senhora deve ter visto casos absurdos assim. Eu faço uma pergunta e eu vou tomar todo o cuidado aqui na elaboração da pergunta. A mulher, às vezes, facilita a ocorrência do crime? O que eu estou querendo dizer com isso? O comportamento dela, às vezes, deixa entender para o agressor que ele pode avançar? Ou seja, ela não toma as precauções, os cuidados necessários? Bom, a primeira coisa, Beni, que a gente tem que pensar, a primeira reflexão, a culpa nunca é da mulher. Nunca. E quando a gente fala de violência doméstica e familiar, eu não estou falando da violência que é perpetrada por um estranho. Não, pois eu estou falando do agressor que é meu marido, que é o pai dos meus filhos, que é meu irmão, que é meu companheiro, que é meu namorado ou meu ex-namorado e que não é agressor o tempo inteiro, bem. Isso a gente precisa pensar. Quando eu ando na rua e sofro um roubo, eu não tenho dificuldade nenhuma de ir à polícia e fazer a denúncia. Mas espera aí, quando eu tenho que ir à polícia para denunciar o pai dos meus filhos, o homem com quem eu vivo, o homem que me sustenta... Tudo muda, né? Eu tenho uma dificuldade. Então, a gente não pode acreditar que a mulher facilita a violência. Na verdade, a mulher não tem a consciência eu queria dizer do risco isso, que ela está sujeita. Às vezes os sinais estão em torno dela e ela não está percebendo, ou quando ela eventualmente percebe, ela não dá a devida dimensão, porque esse é um componente muito importante, porque eu posso quase apostar que há uma subnotificação de casos. Sem dúvida. Não é isso? Sem dúvida. E hoje, né, no Ministério Público, eu não estou só na promotoria. Na verdade, eu estou no Centro de Apoio Operacional que cuida desses temas. Então, o meu papel é apoiar promotoras e promotores de justiça do Estado inteiro. E a gente tem um desafio muito grande, né? Primeiro que somos um Estado enorme, nós temos realidades muito distintas e, assim, essa diversidade tem tudo a ver também com violência, porque uma mulher do norte de Minas, ela tem mais dificuldade de acessar, por exemplo, os serviços especializados que garantiriam a ela um atendimento mais adequado. A mulher do Vale do Jequitinhonha está muito sozinha também. Então, a gente precisa pensar, quando a gente fala de Lei Maria da Penha e analisa esses 18 anos, o que nós temos de serviços preparados para acolher essa mulher. Como eu disse antes, não é só a polícia que deve atuar, não é isso? A gente tem um eixo socioassistencial, o eixo da saúde, o eixo da educação. Na verdade, todos esses serviços devem acolher as mulheres, devem orientá-las. E quando você diz da dificuldade, né? A gente está falando aqui da dificuldade de uma mulher enxergar o contexto da violência, a gente tem que dizer o seguinte: além de não ser uma pessoa estranha, não é isso? Então é uma pessoa de dentro da minha casa, além de ser uma pessoa em relação à qual eu ainda tenho sentimentos, não é isso? Porque o sentimento, Beni, não acaba no episódio de violência. Às vezes a mulher leva muito tempo para enxergar
aquela violência. Vamos fazer uma coisa, vamos fazer um rápido intervalo e a gente volta completando isso, tá bom? Combinado. É um instante só, a gente faz essa paradinha rápida e voltamos em um instante. Olá, estamos de volta ao segundo bloco do Em Minas de hoje, conversando com a promotora Patrícia Abicuc. Vou fazer uma correção, porque, na verdade, ela é a coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, é o famoso CAU, não é isso? Do Ministério Público de Minas Gerais. Confere? Certinho? Isso mesmo. Ótimo, então tá, vamos em frente. Eu queria que a senhora fizesse um paralelo, quando a senhora está falando das dificuldades e tudo, e dos desafios. O Estatuto da Criança e do Adolescente passou pelo mesmo drama, né? Ainda passa, né? Como é o caso da Lei Maria da Penha, né? Mas a mim me parece que os desafios da Lei Maria da Penha são maiores, né? Quais são os desafios que tem à frente ainda? Olha só, é difícil a gente comparar, mas dificilmente a gente questiona uma criança pela violência que ela sofreu. E mulheres vivem sendo questionadas. Nossa, isso é de verdade demais. Não é verdade? Se deram causa à violência que sofreram. Então, a gente falou dos avanços, não é? Então, os avanços da Lei Maria da Penha são uma realidade, não é? A gente diz, a lei criou um mecanismo de enfrentamento a essa forma de violência. A lei chamou a atenção do governo federal, estadual e municipal para criarem serviços especializados de atendimento às mulheres em situação de violência. A lei estabeleceu a importância da análise dos dados estatísticos. A lei deu visibilidade às várias formas de violência, não é? A violência não é só física, não é isso? Ela é moral, ela é psicológica, ela é sexual, ela é patrimonial. Além disso, hoje a gente reconhece a violência obstétrica, a gente fala na violência política de gênero, a gente fala na violência institucional e todo esse caminho foi estabelecido pela Lei Maria da Penha. Então, a gente tem as medidas protetivas de urgência, que são um instrumento de proteção da vida das mulheres, e assim tem vários outros eixos, a importância de trabalhar com os homens autores de violência, a importância de toda a sociedade se mobilizar. Esses seriam, assim, os grandes avanços da Lei Maria da Penha. Os desafios que a gente tem. Tornar essa lei uma realidade presente na vida de todas as mulheres e de todas as meninas do estado de Minas Gerais. Doutora, Minas está fazendo um papel feio nessa história, né? A estatística é muito ruim aqui. Nós estamos liderando, né? Nos últimos anos, em 2021, nós fomos o estado da federação com o maior número de feminicídios. Em 2022 e 2023, nós ficamos na segunda posição. Atrás de São Paulo. Atrás de São Paulo. E o que a gente pensa, Beni, sobre o feminicídio? O feminicídio é uma qualificadora do crime de homicídio. Então, em 2015, o ordenamento jurídico brasileiro criou uma causa de aumento de pena relacionada ao fato da mulher morrer por ela ser mulher. Vamos explicar para as pessoas. Nem toda morte, nem todo assassinato, por exemplo, de uma mulher é um feminicídio, pode ser um homicídio. Pode ser. Mas há casos em que ele passa para a classificação de feminicídio. De feminicídio, nos casos em que decorre da violência doméstica e nos casos em que decorre do ódio ou menosprezo à condição de mulher. Nós, a partir da lei da lei do feminicídio, que é de 2015, nós começamos a enxergar essas mortes. Mulheres sempre morreram por ser mulheres, mas a gente não enxergava esses crimes e não analisava essa realidade. Quando o Fórum Brasileiro de Segurança Pública tem destacado, a partir dos dados da segurança pública de todos os estados, essas mortes violentas de mulheres. E isso é muito importante, porque no feminicídio, eu estou falando da mulher que morre pelas mãos dos seus parceiros atuais ou dos seus ex-parceiros. Daquelas mulheres que, na grande maioria das vezes, morrem dentro de casa. Beni, eu te pergunto, ora, se eu já sei quem mata a mulher e se eu já sei aonde ela morre, eu não posso te dizer que o feminicídio é um crime evitável? Que se a mulher receber o apoio no primeiro episódio de violência, ela não vai morrer?
Porque o feminicídio, Beni, ele é o último episódio de violência. Ele sempre é precedido de outras violências. Então, primeiro, começam as violências psicológicas, as agressões morais, depois começa um empurrão, depois acontece uma pequena violência física e há uma escalada para a violência. Isso é um padrão? É um padrão. Porque não tem esse tipo de caso de um casal que vive muito bem e tal, e de repente o marido, por algum motivo, tem uma cena de ciúme e parte para o pior. É muito interessante. Antigamente chamava do crime passional, uma coisa horrorosa que existiu na nossa... Né, na sociedade. Mas, o que eu quero dizer, é tão interessante quando você fala assim, o casal vivia muito bem. É muito difícil fazer essa afirmação. Ninguém sabe o que ocorre lá dentro. Dentro de casa, não é? Por isso também que eu contestaria, digamos, um pouco essa concepção de que é evitável, porque, por exemplo, o crime cometido na rua, você pode ter a polícia ostensiva, que é a polícia militar, você tem outro, mas no âmbito doméstico, como que você vai policiar? Olha como que você vai... Não, Beli, olha só, olha que interessante. O crime, eu penso exatamente o oposto de você. Vamos lá. O crime na rua é muito mais difícil que aquele que acontece dentro de casa. Porque na rua tem outras... Não, nem sempre a polícia está presente. Eu não sei, ainda que a gente saiba que nós, graças a Deus, contamos com uma polícia militar muito atuante, mas não é simples você pensar como você evita a violência urbana. O que eu estou falando é que mulheres e meninas morrem. Isso não é uma opinião minha, Bela, isso é dado estatístico, é fruto dos diagnósticos feitos pela segurança pública e também fruto do que a gente vem estudando. As mulheres vítimas de feminicídio morrem pelas mãos dos seus maridos e ex-maridos. E muitas das vezes elas estão inseridas em anos de violência, só que ninguém conta, não é isso? Você acha que para uma mulher é fácil ela falar que ela está em situação de violência? Dificílimo. Sofrer violência envergonha. Envergonha, constrange. Constrange. Tem aqueles outros fatores todos que a gente já falou, da dependência econômica, da dependência... Se tem filhos, ela quer esconder para não criar o trauma. Ela se preocupa com o futuro dos filhos, não é isso? Porque a gente ainda tem isso. Ele é péssimo marido, mas ele é bom pai. Não é isso? A gente tem até que... Se o assunto fosse esse, a gente ia ter muito para debater. E aí, o que acontece? A mulher tem a dificuldade de enxergar a violência que ela está sofrendo e de entender que é preciso reagir a essa forma de violência. E a gente também precisa, Beli, quando a gente fala disso, trazer os homens para o centro desse debate. São eles os autores da violência. Então, a gente tem pensado nas estratégias para trazer o homem para esse debate e a gente tem uma política pública nesse sentido, espelhada na Lei Maria da Penha, prevista na Lei Maria da Penha, que é os grupos reflexivos dos homens autores de violência. E o agressor, ele nem sempre é uma pessoa humilde, de baixa renda, nem nada. Tá cheio de bacana, cheio de dinheiro, isso. E mais, que é violento, e né? mais. E muitas das vezes, o autor da violência doméstica é excelente pessoa fora de casa. Não é isso? Ele é trabalhador, ele é honesto, tem uma boa ele imagem é juiz, na sociedade. ele é promotor de justiça, ele é capitão da polícia, não é isso? Ele é servidor público, ele é jogador de futebol, não é isso? Ele é um empresário de sucesso. Vamos ter Mal sabem as pessoas o que está havendo. A Organização Mundial da Saúde disse que uma a cada 3 mulheres no mundo vai sofrer violência doméstica. Então, isso é um dado concreto. E outro dado, Beni, embora eu queira ser uma pessoa positiva no nosso programa, a gente precisa dizer que nós, mulheres brasileiras, somos todas vulnerabilizadas pelo fenômeno da violência. Por quê? Porque nós vivemos no 5º país mais violento do mundo para as mulheres. Então, é um desafio muito grande. Mas quando eu pontuo isso, eu quero te dizer que analisar a violência de gênero requer que eu analise também classe, raça, as desigualdades do país que a gente vive. Vamos voltar nisso quando a gente estiver no nosso bloco do YouTube, porque a gente tem mais 1 minuto e tem uma pergunta que eu não posso deixar de fazer. Nessa semana, na quarta-feira, exatamente no dia do aniversário da lei, nós vimos o triste caso da Vitória, que foi morta a facadas por um namorado de 3 anos, numa situação péssima, foi na rua, numa avenida e tal. Que dicas a senhora dá para as mulheres que elas devem
né, cuidados que ela deve tomar, sinais que ela deve perceber. A gente tem menos de um minuto. Vamos lá. A ideia é o seguinte, existem estudos, existem momentos em que as mulheres estão mais sujeitas à violência. E normalmente o momento da ruptura do relacionamento é um momento de mais exposição a risco. O que eu penso é ter cuidado com a rotina nesse período, de fato tomar medidas de proteção a si própria. Então, se for possível mudar a rotina, se for possível enxergar essa violência e pedir a proteção da Lei Maria da Penha, eu acho que também é um caminho. Esse caso da Vitória, de fato, abalou todos nós, não é isso? Uma moça jovem, em plena via pública, mas chama a atenção para o ódio desse autor. Esse ódio, infelizmente, está muito presente. Vamos encerrar, mas vamos seguir esse papo. Gente, vocês não vão perder a continuação desse programa. Vai lá, youtube.com/portaluai, porque a doutora Patrícia vai contar muita coisa importante também, tá bom? Um abraço, tchau. Aqui na TV a gente volta no sábado que vem. E aí, pessoal, estamos de volta com o Em Minas. Hoje estamos conversando com a promotora Patrícia Bicuc sobre a questão da violência contra a mulher. Lembrando que a íntegra desta entrevista você pode ler na edição de amanhã do jornal Estado de Minas. Doutora, eu te interrompi no bloco passado, que a gente precisava interromper lá na TV Alterosa. A senhora estava falando dos cuidados que a mulher deve tomar no ambiente doméstico, em especial, quando ela começa a perceber que alguma coisa está dando errado, né? Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar é enxergar a violência não é fácil. Então, não romantizar o controle do celular, não é isso? Eu brinco, Beni, não pode compartilhar a senha do celular. Os relacionamentos têm que ser pautados pelo respeito, e o respeito significa que cada um tem sua individualidade, não é isso? Você imagina a quantidade de experiência que eu tenho, então existem comportamentos que são romantizados. Então, o namorado que exige que a namorada faça chamada de vídeo, para que ele veja onde ela está. Isso não faz sentido. Controlando pelo então, GPS. Então, o controle, muito cuidado também. Então, a ideia da individualidade, a minha felicidade não está na mão de outra pessoa. Está na minha própria vida, não é isso? Agora, é claro que ter um parceiro, um companheiro ou uma companheira que me complete, que me faça feliz é muito importante, mas a gente tem que estar atento para comportamentos de controle, de isolamento. Então, aquele companheiro que diz assim, a sua família não presta, não gosta da sua família, não gosta dos seus amigos. Não vamos lá não, vamos ficar aqui. Não. E aí começa, de repente, vai isolando a mulher, vai mudando a rotina dela e vai controlando toda a vida dela. Então, vamos acender a luz amarela e vamos começar a pensar. Não, Beni, no sentido de ruptura, mas no sentido de enxergar esse controle e de reagir a ele, não é isso? Um outro ponto que eu gosto muito de abordar são a violência de gênero, a violência doméstica e familiar sofrida por mulheres e meninas, tem tudo a ver com as relações de poder. Então, eu gostaria de também abordar como nós, mães, estamos criando os nossos filhos. Será que a gente repete que menina não pode jogar futebol, que menina tem que lavar a louça e o menino não? Nossa. Então, assim, a gente tem que pensar assim, a minha filha pode jogar bola e o meu filho pode lavar a louça da minha casa. Não é, né? E o cuidado, eu tenho mania também de brincar. Os homens são donos da casa, tal qual as mulheres, e também são responsáveis pelos filhos. Então, por que só o homem tem que sustentar a casa e por que só a mulher tem que cuidar das crianças? E na verdade, né, a gente não percebe muito isso, mas a exploração já começa aí, não é isso? A mulher fica em casa lavando roupa, cuidando das crianças, e o homem sai para trabalhar. Aí, no fim do expediente, ele vai para a noite, bebe, chega em casa, dá pancada na mulher, como se ela fosse culpada de ter ficado o dia inteiro dentro de casa. Ah, você ficou aí à toa. Né? E eu digo assim... É um absurdo. E aí a gente pensa, trabalhar com enfrentamento à violência faz a gente refletir muito. Eu não ia dar conta de ficar no lugar da senhora, não, que eu ia ficar revoltado demais. Mas eu digo assim, dentro
da minha casa sou eu e o meu marido e meu companheiro, que a gente define as nossas regras, mas é importante estar atento. Você está falando de cuidado, então vamos pensar se a gente divide as tarefas, se a gente não reproduz os estereótipos de gênero, e eles têm tudo a ver com violência, sabe? Eu não corto o meu cabelo porque meu marido não gosta, eu vou trocar o meu vestido porque tá curto e ele não fica, ele gosta muito de mim, tem ciúme. Então, não romantizar esse cenário é muito importante. Outro ponto, não se afaste da sua família, não se afaste dos seus amigos. Acho que é importante que o casal tenha uma vida que não seja só uma vida fechada, presa dentro deles mesmos, nesse relacionamento que pode não estar saudável. Se você enxergou a violência, porque a gente está falando disso, é difícil enxergar. Enxergou a violência, pensa o que você dá conta de fazer. Se você não está preparada ainda para ir a uma delegacia e fazer o boletim de ocorrência e pedir a medida protetiva, fale com seus amigos, peça ajuda na sua rede de proteção, enxergue essa violência e comece a pensar e estruturar maneiras de sair dessa situação. Não é simples, eu costumo brincar, se bem que o mundo hoje está muito diferente, não é, Ben? Mas a gente não namora, não fica noivo e não casa, a gente não planeja um pouco. Antigamente era assim, hoje as coisas estão mais fluidas. Mas assim, até para romper e até para você sair de um contexto de violência, você tem que se preparar para isso. A gente tem planos de segurança, a gente tem mecanismos de apoio. Então, toda mulher tem o direito de pedir a proteção da Lei Maria da Penha. Essa proteção, ela é uma proteção que começa na segurança pública, mas pode começar também no Ministério Público. Essa mulher tem o direito, se ela não está com condições ainda, porque é um processo, não é, Beli? De ir à polícia, de ir à delegacia, ela pode ir ao posto de saúde, ela pode ir no CREAS, no CRAS, ela pode ir em instituições da sociedade civil que atuam nessa temática e pedir orientação e pedir apoio. A gente tem muito material para orientar essas mulheres e pensar que é importante reagir à violência para que essa violência não cresça e não se transforme num feminicídio. A senhora falou há pouco das crianças, mas antes eu queria fazer um comentário. Esse sujeito que controla a mulher pelo GPS, que pede para fazer... Isso é um sujeito completamente fracassado, né? Porque é um cara inseguro, é um cara que não dá conta de lidar com a mulher saindo para encontrar a família, um parente ou amigas, amigos, enfim. Né? Mas vamos em frente, porque é ruim demais ficar falando desse tipo de pessoa. Eu queria te perguntar, como é que ficam as crianças órfãs do feminicídio? Uma pergunta... Existe uma... vamos dizer assim, a gente tem crescido nessa política pública, né? O próprio Ministério Público criou a Casa Lilian, que é um espaço de atendimento das vítimas de feminicídio e feminicídio tentado e consumado, e também do homicídio. A gente tem chamado a atenção para essa questão. Agora, a gente tem muitos desafios, não é isso? A violência doméstica, é claro que a gente está falando, o feminicídio é o último e mais cruel episódio de violência, mas e existem os episódios anteriores, então a violência física, a violência psicológica, isso, há uns anos atrás, ele tinha uma campanha, né? Quem comete violência, quem bate em mulher, machuca a família inteira. Era uma campanha que tinha até um desenhozinho de uma criança, e é verdade, não é isso? As crianças e adolescentes que vivem num ambiente de violência e de desrespeito sofrem muito e tendem a reproduzir essa violência. Então, a gente tem que pensar sobre violência, sobre respeito e a qualidade dos nossos relacionamentos o tempo inteiro, sob pena de traumatizar os filhos. E, claro, quando acontece o feminicídio, então é devastador, não é isso? Porque a mulher morre e o pai vai preso. Uma pergunta importante. A medida protetiva funciona? Bom, eu acredito que sim. Primeiro ponto que a gente tem que pensar, o que é medida protetiva, não é isso? Medida protetiva é um instrumento previsto na Lei Maria da Penha, em que uma mulher em situação de violência pode procurar a polícia militar,
da sua cidade, ou se dirigir à delegacia, ou delegacia de mulheres, ou a delegacia mais próxima, e fazer um requerimento de medida protetiva. E essas medidas têm várias naturezas, mas essa medida pode impor a proibição de contato, a proibição de aproximação, pode determinar o afastamento do agressor do lar. Essa medida, requerida na Polícia Civil ou requerida também de forma independente, hoje em dia não é necessário fazer um boletim de ocorrência para requerer a medida protetiva. Esse requerimento encaminhado ao juízo é apreciado no prazo de 48 horas. Vamos explicar para as pessoas. A medida protetiva hoje, por exemplo, ela proíbe a aproximação, mas a aproximação não precisa ser física, não é chegar perto. Manter qualquer tipo de contato. Se o camarada mandar uma mensagem ameaçadora no celular, por exemplo, é aproximação. É aproximação e é violação da medida. É violação. Mas olha só, a mulher requer, o juiz defere, e esse autor da violência, ele é intimado. Quando ele é intimado, quando ele tem ciência da medida, se ele descumprir, é crime. Entendeu? Porque antes não era. Antes não era. Desde 2018, a Lei Maria da Penha é uma lei que não tinha crimes. O único crime previsto na Lei Maria da Penha é o descumprimento de medida protetiva. Artigo 24A. Então, descumprir medida protetiva é crime e sujeita o agressor à prisão. Mas o que a gente tem que Isso falar? fez toda a diferença, né? Fez. Quando passou a ser crime. E mais, bem, é claro que as pessoas questionam, doutora Patrícia, um homem que quer matar e tem uma folha de papel na mão vai proibir, e esse papel é suficiente para impedir a ação deles? Bom, primeira coisa que eu digo, Beni, para você e para todos que estão aqui conosco, é que a grande maioria, mais de 80% das mulheres que morrem, nunca tinham requerido medida protetiva. Isso é um ponto. O segundo ponto... Então vamos repetir, de cada 100 casos, em 80 a mulher não tinha medida protetiva. Mais do que isso, as mulheres, a gente tem uma cultura que diz, denuncie a violência doméstica, não é isso? Procure a polícia, procure a delegacia, a polícia militar, a delegacia, vá ao Ministério Público, peça apoio, denuncie. Ok, mas não é só denunciar. Saiba que você tem o direito de requerer outras providências se aquela medida não surtiu o efeito. Então, raciocine comigo. A dinâmica, ela é complexa. Então, eu requeri a medida protetiva, o juiz deferiu, o meu agressor foi intimado. Mesmo intimado, ele continua descumprindo a medida protetiva. É muito importante que essa mulher saiba que ela tem o direito de voltar à delegacia, que ela tem o direito de procurar o promotor ou promotora de justiça da sua cidade. Ela também pode ir ao mesmo juízo no fórum que deferiu a medida e dizer, olha, não está funcionando. Nós temos a preocupação de adotar medidas mais severas, que vão desde a advertência, a monitoração eletrônica e até mesmo a prisão desse autor. Agora lá vem minha pergunta. E a lentidão da justiça? Outro dia, o ministro Barroso, presidente do Supremo, pediu desculpas a Maria da Penha, né, que deu nome à lei, pela lentidão com que a justiça tratou o caso dela e acabou redundando isso tudo nela virando uma pessoa famosa em todo o país por causa disso. A justiça, no caso da violência contra a mulher, tem agido com o velocímetro numa velocidade diferente? Sim, o que eu quero dizer, Beni, e para mim é muito importante repetir isso aqui para todos que nos ouvem, é preciso acreditar na Lei Maria da Penha, é preciso conhecer os serviços da cidade, da sua cidade, você precisa saber aonde ir nos casos de violência e você precisa entender que você tem o direito a uma vida livre de violência. A Convenção Belém do Pará fala isso, a Lei Maria da Penha fala isso. Toda mulher tem o direito a uma vida livre de violência. E se ela requereu a proteção da lei e essa proteção não está eficaz, ela tem o direito de voltar a procurar a justiça ou o Ministério Público e requerer outras providências. E eu fiquei muito sensibilizada, Beni, nesse momento em que o ministro do Supremo
pede formalmente desculpas a Maria da Penha. Esse pedido de desculpas... O simbolismo o simbolismo né? Tem uma disso. grandeza. E olha só, isso é olha o desafio. O caso da Maria da Penha foi levado à Corte Interamericana, não é isso? Para análise, e o Brasil foi condenado pela omissão de dar respostas qualificadas ao fenômeno da violência. Nessa condenação, bem, foram várias condenações. Então, condenado a editar uma lei que tratasse da violência doméstica, e o Brasil cumpriu, não é isso? Editou a Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha. O Brasil foi condenado a reparar a Maria da Penha, pagar um valor a ela. Existiram vários itens dessa condenação. E dentre esses itens, figurou pedir desculpas formal a Maria da Penha pelo atraso no julgamento dela. E você imagina que isso foi feito nessa semana. Então, o pedido de desculpas do ministro Barroso se insere na ordem da Corte Interamericana de pedir desculpas, como nós todos temos que pedir desculpas a todas as vítimas de feminicídio, a todas as famílias. Quando uma mulher morre, a culpa falhamos, é de toda a sociedade. Eu quero dizer isso assim com o peito cheio. Ai, doutora, a senhora, reconheço que a gente tem que se aprimorar, que a gente tem que dedicar, né? Eu, pessoalmente, dedico os meus dias a essa temática. A gente precisa dizer que lamenta muito a morte da Vitória, não é isso? E a morte das outras 515 mulheres que morreram no estado de Minas Gerais ao longo de 2021, 22 e 23. A gente precisa aprender com essas mortes e mudar esse cenário que é tão duro e tão devastador. Doutora, nosso tempo está terminando, então eu queria ver se a gente termina assim com uma perspectiva incentivadora, estimulante para as mulheres que, porventura, possam estar passando por alguma situação delicada. Lembra para nós, em breves palavras, um caso em que recorrer às autoridades deu bom resultado. Uma história rápida. Eu tenho várias histórias para contar de mulher, porque é muito interessante, não é, Beni? Aquela mulher cuja vida é salva não ocupa os jornais. A gente nem sabe, não é? Porque também tem o cuidado de não exposição dessa mulher. Eu já trabalhei em casos em que havia uma ameaça, era um autor policial das forças de segurança do nosso estado, e ele gravou um vídeo e ele disse: eu vou te matar hoje. E nós deferimos medidas protetivas, nós colocamos essa mulher num abrigo, ele foi preso, ele foi cientificado, ele foi apenado, ele foi punido, e essa mulher está viva e com seus filhos protegidos. Eu já tive um caso de um magistrado que ameaçou uma mulher de morte. Ele falou: eu vou matar você e vou matar as crianças. Um magistrado. Um magistrado. E esse homem teve... as medidas protetivas foram deferidas, essa mulher foi levada para um lugar seguro, e quando acaba, esse homem atentou, cometeu autoextermínio, e a família ficou salva. Então, assim, é preciso acreditar no sistema de proteção. Ele não é perfeito, Beni, eu estou aqui para dizer isso, mas nós temos o compromisso de aprimorar o sistema de proteção às mulheres e meninas de Minas e mudar esse cenário tão desafiador. Se você me permitir, claro, eu queria falar um pouco sobre os canais de denúncia. Por favor, então, para a gente fechar. Para a gente fechar, a gente vai dizer o seguinte: se você sofre violência nesse momento, ou se você conhece alguém que sofre, você pode e deve ligar 190. 190. No momento da violência em flagrante. Eu estou aqui, estou apanhando. Então, a minha vizinha pode chamar a polícia, eu posso acionar a polícia. E aí há um episódio do flagrante delito. Agora, fora disso, se você sofre violência e se você está preparada para isso, vá à delegacia mais próxima da sua casa. Nós temos no estado de Minas Gerais delegacias de mulheres em 68 municípios. Então, se no seu município tem delegacia de mulheres, você tem o direito de ir lá
fazer um requerimento de medida protetiva e pedir, de fato, que a sua vida seja protegida. E se não tiver delegacia de mulher, pode ir em qualquer delegacia? Pode ir em qualquer delegacia, a delegacia mais próxima de sua casa. Ok. Se você recebe a proteção da Lei Maria da Penha e essa proteção não está eficaz, você tem o direito de acessar o Ministério Público de Minas Gerais, ir à Promotoria de Justiça, nós estamos em todo o estado, então você pode procurar o Ministério Público e relatar que essa medida não está sendo eficaz para que outras providências sejam adotadas. O telefone está aí embaixo na tela. Doutora, primeiro, quero te parabenizar e queria dizer que eu queria ficar a noite inteira aqui, para a gente batendo papo e a senhora contando essas histórias e trazendo esses alertas tão importantes, porque a senhora pode escrever um livro, né? Com vários tomos, relatando essas experiências. Então, em nome da TV Alterosa, do Portal UOI do Estado de Minas, meus parabéns. Viu? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e eu espero, Beni, voltar com um cenário mais positivo. Vai voltar. A gente há de mudar esse cenário. Vai voltar. Muito obrigada. E a você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência, tá bom? A gente tem um novo encontro na semana que vem. Tchau.